Boa noite, pessoal. Coloquei aqui uma imagem para representar o pensamento da religião aqui do lado, né? O pensamento da religião acerca do reino de Deus, que a gente considera uma utopia, né, celestial. Aqui do lado do outro lado aqui onde tem essas fotos de guerras, corrupção, pobreza, a gente encara como a realidade das coisas. E aqui mais embaixo eu coloquei a imagem de uma planta crescendo em meio a outras ervas daninhas, para trazer uma mensagem, uma reflexão sobre isso aí, porque criou-se uma imagem a respeito do reino de Deus um pouco diferente daquela anunciada por Jesus. Quando a gente analisa as parábolas, a gente vê claramente a contradição. Na cabeça da pessoa religiosa é isso aqui, ó. Inclusive eu já vi teólogos aqui no TikTok dizendo que Cristo não reina, porque a gente vive num mundo onde tem guerra, onde tem fome, onde tem miséria. Não, Cristo, o reino de Deus não está presente ainda nesse mundo. Só que isso é uma utopia. Isso foi o que ensinaram para eles através da religião, uma utopia celestial. Eu quero justamente tratar desse assunto. Pois bem, a primeira pergunta que aparece, né? Se Jesus disse que o reino de Deus estava próximo para aquela geração, como é que eu posso jogar isso para algo futuro, acreditando nisso aqui, ó, que a religião faz as pessoas acreditar? Tipo, quando o reino de Deus for instaurado, não vai haver mais injustiça, tudo aqui vai ser transformado, enfim, uma utopia celestial, né? Linguagens que são usadas lá do Antigo Testamento de uma forma simbólica, que são interpretadas num sentido literal pela religião, né? Então, lá em Mateus 4,17, Jesus ele vai dizer que eles deveriam se arrepender porque o reino de Deus estava próximo, que era chegado a eles o reino de Deus. Em Mateus 10:23 também, Jesus vai dizer que o tempo ele está cumprido e o reino de Deus está próximo. Tem vários versículos que você vai achar, né? Mateus 10:23 vai dizer que eles não acabariam de percorrer as cidades de Israel antes que viesse o Filho do Homem. Mateus 16:28, né? Alguns ali não morreriam sem ver esse reino. E aí vem a seguinte pergunta, a primeira pergunta. Se Jesus disse que alguns dos que ali estavam, eles não iam morrer sem ver, antes de ver o reino de Deus, faz sentido jogar isso para o futuro, para 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, criar esse tipo de utopia aqui, ó, celestial? Se Jesus disse que o reino de Deus estava próximo, faz sentido isso dentro da gramática dos textos? Para mim não faz nenhum sentido. E aí a gente vai ter outro problema, porque Jesus disse que o reino de Deus ele não viria de forma visível. E aí isso quebra essa ideia de um governo político mundial ou de um governo utópico. Inclusive Jesus foi convidado a ser rei e ele fugiu para o monte. Vai ter uma passagem que vai dizer isso aí, né? Então essa ideia de governante deste mundo aqui, da forma que o mundo esperava, ela é totalmente descartada pelo próprio Cristo. Então, se o reino de Deus ele não vem com uma aparência visível, porque o reino estava entre eles, o reino de Deus está entre vós,
Então não seria um governo político mundial. E também não seria isso aqui, ó, que é colocado aqui, essa ideia, esse pensamento da religião, de uma transformação imediata da sociedade. Tipo, vai ser tudo transformado e aqui vai virar um paraíso na Terra. E aí existe outro problema que é justamente quando você vai para as parábolas, né? Jesus ele nunca descreveu um reino perfeito, imediato. Tipo, eu vou começar a governar aqui e o mundo vai se tornar perfeito imediatamente, de uma hora para outra. Jesus nunca ensinou isso aí. Você vai ver lá em Mateus 13, 24 ao 30, que o trigo ele cresce junto com o joio. Você vai ver em Mateus 13, 31 a 33, que o reino ele é como uma semente de mostarda, que ela começa pequena, depois ela se torna a maior das hortaliças. Então, se o reino começa pequeno e ele se torna a maior, é porque não é algo de uma hora para outra. Mateus 13 e 33 também vai descrever o texto ali como um fermento que age aos poucos. Então, se Jesus disse que o trigo e o joio eles crescem juntos, então não faz sentido dizer que o mundo vai ser transformado nisso aqui, ó, que a religião ensina, de uma hora para outra. Não faz sentido ensinar um mundo sem injustiça de uma hora para outra. E aí, mais uma pergunta que é feita, que é justamente de onde que surge esse pensamento de um reino perfeito, de um mundo perfeito, de onde que surge esse pensamento? Ele nasce justamente de uma união de duas coisas: passagens de linguagens simbólicas lá do Antigo Testamento, que eram usadas de forma profética, junto com uma expectativa utópica de um reino futuro, né? Mas baseado nesse tipo de pensamento aqui e não baseado nesse tipo de pensamento aqui embaixo. Uma planta que ela cresce em meio às ervas daninhas. Então os profetas lá no Antigo Testamento eles usavam imagens de paz, justiça, geralmente para falar sobre restauração. Mas isso não significa necessariamente que isso iria acontecer, essa transformação, de uma hora para outra, uma transformação literal no planeta todo, de uma hora para outra. Então fica mais uma pergunta, né? Se o reino de Deus ele só virá quando não houver nenhuma injustiça no mundo, então por que que Jesus falou justamente que o reino de Deus estava próximo para aquela geração? Cria-se esse problema aí para o futurismo, né? Porque em meio àquela geração que eles viviam havia muitos problemas e eram problemas graves, gravíssimos, de guerras, conflitos, problemas dos mais variados, né? Então a gente tem um problema aí, né? Ou Jesus ele estava falando de um reino que começou naquela geração, que se iniciou naquela geração, ou a gente tem uma religião aí que está redefinindo o significado do reino de Deus. Beleza? Valeu.